Nós não estamos falando de um ambiente afetado pela ideia moderna de uma ruptura entre religião e política. Nós estamos tratando de um território complexo sob o domínio violento do Império Romano. E num espaço como esse, meus amigos e amigas, todas essas dimensões, política, religião e economia, estão profundamente entrelaçadas. Queremos saber quais os sistemas sociais do universo, onde foi feita a revelação de Jesus e como o Filho de Deus interage com estas realidades sociais. Porque acreditamos que, se não partilharmos nada dos cenários sociais que moldaram a perspectiva dos autores bíblicos, nossa leitura e subsequente teologia pública serão uma verdadeira confusão, ou nossas ideias e valores serão impostos aos dos autores e seus textos. Quando você lê o Evangelho, na tentativa de estruturar o que eu vou chamar de arqueologia dos sentidos das palavras e gestos de Jesus, você deve ter em mente o seguinte: o Mediterrâneo antigo, o chão da história de Jesus, tinha sistemas sociais muito específicos. As estruturas formais, as pessoas e os valores daquele tempo enraizavam suas lógicas, éticas e afetos num círculo dinâmico e complexo entre 4 instituições sociais básicas: parentesco, política, economia e religião, considerados os 4 condutores de significados das sociedades antigas. Essa relação respondia e significava as seguintes questões: o que é o ser humano, quem são os outros, de onde vem a natureza, qual o valor do tempo, qual é a utilidade do espaço e da terra e do trabalho, e, sem dúvida, quem é Deus, o que é pecado, o que é santidade, como devemos adorá-lo. Enfim, moralidade, ética, alteridade, justiça, verdade, família, dinheiro, espiritualidade, trabalho, tudo era interpretado dentro desse ciclo. Representando de novo, parentesco e política, ou seja, a lógica do pertencimento e como esse pertencimento influi nas relações de poder, estavam no centro da relação e do sistema. Enquanto economia e religião, que tem a ver como as influências e persuasões desses 2 universos aportam significados nas relações de poder e nas lógicas familiares, essa dinâmica, esse esquema, esse circuito dava-se como base do sistema social do Mediterrâneo antigo. Ou seja, existia a religião doméstica e a religião política. Existia a economia doméstica e a economia política. Os autores do Novo Testamento nunca falam de uma realidade em detrimento da outra. Esse negócio de atomizar a vida real ou de particionar a realidade é coisa da modernidade. No horizonte cultural do Mediterrâneo antigo, todas essas realidades estavam profundamente entrelaçadas, mescladas, imbricadas. A importância da manutenção desta roda e das maldades que esse ciclo de privilégios aos mais poderosos, às famílias tradicionais, aos que tinham mais terra, aos que tinham mais bens. Então, o Império queria manter isso. E da perspectiva de Jesus, esse ciclo gerava maldades, esse ciclo gerava intolerâncias. E isso precisava ser revertido. Na rede de cidades monopolizadas pelo Império Romano e monopolizada pela via articulada da força e da violência, estratégicas políticas encharcadas de medo eram empreendidas para manter o consenso. O Império demandava total atenção a esse status quo e exercia de maneira eficiente uma política de controle social para que tudo continuasse funcionando dentro desse esquema. Esta política incluía, inclusive, a mutilação sistemática de comportamentos subversivos, de ideias, de práticas que pudessem ameaçar esse funcionamento. A sociedade romana demandava também uma desconfortável mistura de explícita deferência aos superiores
ricos proprietários que pautavam as agendas políticas e econômicas do império, e aberta brutalidade para com os inferiores, possíveis ameaças significativas à manutenção do status quo. Importante para a gente é reconhecer que nesse cenário, contra toda a violência e contra toda a exclusão, Jesus se manifestou relativizando e denunciando essas lógicas de corrupção desse modelo de sociedade. Fez enfrentamento criativo dos estigmas e das exclusões que esse modelo ressaltava e propôs, naquele universo, um outro caminho de justiça e uma outra ética. E aí, pessoal? Se vocês estão acompanhando esse processo, assistiram o primeiro vídeo e esse vídeo, eu queria te convidar a continuar construindo com a gente esse conhecimento, a continuar aprofundando nesses estudos. Semana que vem a gente volta falando sobre como o Império Romano lidava com os criminosos, com os bandidos, com os subversivos daquela época e de como o amor de Jesus fazia um contraponto a essa abordagem de exclusão e de estigma. Então, até lá. Curta, comente, compartilhe, critique, dê sugestões, enfim, ajuda a gente aí. Valeu!